E também muito obrigado à audiência de vocês pelo WhatsApp aqui interagindo conosco aqui no programa Supermanhã. E nós vamos falar agora sobre um assunto diferenciado. Eu também estou ao vivo pelo meu Instagram, @FabioAtual, nesse momento. Um abraço para todos que acompanham pelo meu Instagram, @FabioAtual, e pelo Facebook da rádio Maceió M20. Nós vamos falar sobre Self-Storage, que é um termo em inglês, né, que é a abreviatura aí de Self-Service Storage, que na tradução livre para o português significa autosserviço de armazenamento, né? Isso é a informação aqui que eu obtive no Wikipedia, né, para trazer para vocês. E aqui em Maceió existe um empreendedor que está utilizando essa técnica, né, trabalhando, atuando nessa área, e sempre que a gente tem bons assuntos voltados para o empreendedorismo, a gente está sempre trazendo para incentivar você que quer empreender, usar a criatividade, buscar novos meios, e também para podermos falar para você que não sabia desse tipo de serviço que é oferecido aqui em Maceió, e que ele sim existe. É aquele lugar onde as pessoas vão poder armazenar aí suas mercadorias, seus bens, através de um aluguel de um espaço, né, de um guarda-móveis. Tem aqueles lugares que você deixa assim pequenas coisas, né, por exemplo, na rodoviária, né, o guarda-volume. Também tem os guardas móveis, guarda-produtos domésticos, né, guarda-arquivo morto ou estoque de mercadorias, enfim, qualquer objeto. Você só não vai guardar pessoas lá, né? Isso não vai guardar, não. E eu vou conversar com o Roberto Gauch, ele que é empreendedor da Guarda Inbox, né, Self Storage. Bom dia, Roberto, tudo bem? Satisfação estar contigo aqui para falar de um assunto novo para mim, novo acho que para boa parte dos ouvintes. Primeiramente eu quero saber de você, como é que começou a sua luta como empreendedor no geral? Há quanto tempo você empreende? Bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia aos ouvintes da Maceió AM. Então, a minha luta começou eu já venho trabalhando no comércio já há muito tempo já. Iniciei com meu pai, desde os 17 anos, a gente tinha uma loja de material de construção, lá na Avenida Jatiuca, onde é a Guarda Inbox hoje. E trabalhei também como representante comercial, e hoje, depois que eu acabei de trabalhar como representante comercial, no ano passado, a gente pensou em alguma coisa para a gente abrir no local da loja de material de construção. Então, com muito estudo, a gente ficou vendo algumas coisas, foi visto algumas franquias, alguma coisa, mas a gente viu que esse mercado de self-storage, que é um mercado novo no Brasil, que tem no Brasil hoje é mais ou menos 20 anos, está aqui no Brasil, e a gente viu que era um mercado que tinha muito a se explorar, é um mercado que tinha muito a crescer ainda. Principalmente por não ter aqui em Maceió, a gente teve esse interesse de trazer o self-storage aqui para Maceió, Guarda Inbox. Então, em cima das oportunidades, né, que a vida lhe mostra, lhe apresenta, você fez uma pesquisa de mercado e identificou essa área como sendo uma área potencial aqui para Alagoas. Então, acho que a primeira dica que fica aqui para quem quer empreender é ficar atento às oportunidades. Com certeza. Pesquisar bastante. Com certeza, pesquisar bastante, porque um ramo novo também tem os dois lados, né? A gente consegue... O ramo novo você traz aqui e ninguém conhece, a gente tem o ônus também de apresentar para o público uma coisa nova, né? Uma desconfiança, uma cultura diferente, que é armazenar, uma auto-armazenagem. A gente não oferece serviço, o cliente aluga o box no self-storage e ele vai guardar do jeito que ele quiser lá. Fecha, coloca o seu cadeado e leva a chave. O self-storage funciona desse jeito. Então, por exemplo, eu quero me mudar, eu quero sair de Alagoas, vou me mudar, mas eu não quero vender minhas coisas, porque eu vou passar apenas uma temporada fora. Então, não vale a pena eu manter uma casa alugada com os meus móveis lá. Eu vou passar, por exemplo, uma temporada de 1 ano, como muita gente faz na Europa. Como meu irmão fez, está morando na Europa, está morando na Irlanda. Então, aí o cara diz, não quero vender nada, porque depois quando eu voltar, está tudo ali. Mas eu não vou manter a casa alugada. Então, ele tem como, por exemplo, guardar nesse local? É isso? Tem sim. Você, inclusive, é o nosso cliente perfeito para isso. A gente já tem clientes dessa forma lá, que viajaram e guarda seus móveis lá temporariamente, porque ele aluga o apartamento dele aqui, acaba alugando. Financeiramente é muito mais viável, porque ele guarda lá, que o preço é muito acessível. Ele guarda os móveis dele lá na Guarda Inbox, no self-storage, e vai viajar. Quando retorna, é só pegar os móveis de volta, levar para casa, que não tem nenhuma burocracia quanto a contrato, a quebra de contrato. O contrato, inclusive, é mensal, já para não ter essa burocracia.
É dessa forma que é feito. Ah, interessante. Você ainda abriu uma outra possibilidade aí, né? Aquela pessoa que tem já a sua casa própria, que está lá com os móveis e diz, meu Deus, vou ter que alugar. Ou com os móveis as pessoas podem estragar, né? Porque a casa toda mobiliada. Ou eu posso alugar, tirar meus móveis, botar no lugar, vou pagar um determinado valor, mas eu vou ganhar muito mais alugando a minha casa por um valor integral lá. Com certeza. Em termos, a gente está falando sobre empreendedorismo aqui, né? Pensando por esse lado também de quem é empreendedor, vale a pena pensar em questão de economia, né? Porque se você fazer desse jeito, se você fizer desse jeito, você está economizando muito dinheiro. Em vez de você deixar na sua casa, que você vai ter que pagar também IPTU, vai ter que pagar esses impostos que você tem que ser pago. Se deixar sozinha. Também tem o risco de invasão, que isso acontece muito, né? Em casas que a pessoa vê que está fechada, que está parada, né? Acaba tendo alguém que vai lá e invade, e aí podem danificar seus móveis, roubar, tudo isso são vantagens no caso. Com certeza, o self-storage, você tem essa grande vantagem de segurança. Você não vai estar na cidade, por exemplo, e você vai deixar num local onde você vai deixar tudo fechado, você fecha as portas, coloca o seu cadeado, câmera de segurança 24 horas, alarme, segurança eletrônica. Então, questão de segurança também vale muito mais a pena também, já que você não vai estar na cidade. Então, você chegou em outro ponto. O que as pessoas podem guardar num serviço como esse? E o que não pode? Né? Tem essas regras também? Tem sim. Olha, em geral, o que é guardado são móveis, pode guardar documentos, equipamentos. Na área de pessoa jurídica, tem uma área muito boa que é de você guardar estoque. A pessoa jurídica, o self-storage serve como uma ampliação do seu negócio. Você tem uma empresa e você pode guardar seu estoque na sua empresa como se fosse uma sala extra que você vai ter. E o que não pode guardar são materiais ilícitos, material explosivo, alimentos perecíveis, né, que influenciaria também, danificaria os outros inquilinos lá dos boxes. É interessante você falar, é importante, né, falar também da questão do armazenamento de explosivos, né? Vai que chega aí alguém do Estado Islâmico, né, e pede lá para poder guardar as coisas, você já deixa claro que não guarda, né? Não guarda, tem sobre contrato isso, tudo certinho, não pode guardar. A gente tem armas também não. Armas também não. Esse material não, só para deixar claro, né? Não, é para deixar. Então vamos deixar claro que não pode guardar arma, nem drogas. Esse material não pode guardar nada disso. Então passa por uma perícia, quando as pessoas vão deixar lá. Até porque, como você está armazenando, para depois a pessoa não dizer, sumiu isso, sumiu aquilo outro. Passa por uma perícia. Nesse caso do self-storage, não é como o guarda-móveis comum. Existe o guarda-móveis comum, que várias transportadoras fazem, que você guarda e tem que fazer um inventário. No self-storage você não precisa guardar. Você aluga o seu box, tem no contrato que não pode ser guardado. Mas, assim, já existe caso que foi encontrado drogas, armas, se eu não me engano foi em São Paulo, e a polícia chegou lá e pediu para abrir o box e tinha isso. Mas está sob contrato que não pode. Mas se ele guardar lá, é o inquilino com a polícia. A gente não tem essa fiscalização, não tem o tipo do self-storage é sem essa fiscalização. O cliente pode ir e vir a hora que quiser, deixar ou retirar os seus objetos. Entendi. O Imário Neto aqui mandou uma mensagem pelo Instagram dizendo muito boa a ideia, né? E essa ideia surgiu onde? Conta um pouquinho da história dessa área em si. Em que país? Sim. Há quanto tempo existe? Então, já existe há um bom tempo, começou na década de 50, lá nos Estados Unidos, de fato, né? Começou na década... Já com essa intenção dos imóveis hoje, a gente começou também no Brasil nessa intenção. Os imóveis estão cada vez menores, então, por causa disso, viu o motivo de abrir um local que você pudesse armazenar. Um quarto que você tem em casa que você pode armazenar em algum local, né? Aí começou nos Estados Unidos na década de 50 e chegou no Brasil na década de 90. Nesse mesmo intuito, apartamentos cada vez menores, os locais cada vez menores, e no intuito de guardar, de fazer uma extensão do seu negócio ou extensão da sua casa. Bacana. E aí, além dessa área que a gente tratou aqui,
da pessoa física, do aluguel por conta do espaço dos seus móveis e tal, mas existem várias outras áreas que podem se utilizar desse espaço em si para guardar suas coisas. Por exemplo, empresas podem se utilizar? Com Então, certeza. O cara não tem estoque hoje, não tem um espaço para um estoque. Ele tem uma loja no shopping, a loja é pequena, ele não tem como guardar as suas coisas, os seus produtos lá, né? Ou então, por exemplo, ele tem... Eu vi essa semana, eu fui trocar os pneus do meu carro e o rapaz não deixava o estoque de pneus dele lá. Ele tinha um outro lugar que ele guardava os pneus. Então, ele foi pegar os pneus em outro lugar, né? Então, assim, vocês têm esse espaço para, tipo, empresas também? Com certeza. Hoje nós temos box a partir de 1 metro quadrado até 30 metros quadrados, que é um espaço bem grande que a gente pode acomodar principalmente empresas. Nós temos lá construtoras que estão fazendo seus imóveis aqui embaixo, na parte baixa, né? E na parte ela tem o galpão dele na parte de cima, mas embaixo acaba virando como um auxílio dele, ele guarda um carro de mão, uma ferramenta. E o público é muito grande, o público-alvo. Nós podemos ter contadores que guardam muito papel, que podem guardar material lá, arquitetos que têm muito projeto. Temos também muitas pessoas que, em relação a restaurantes, por exemplo, podem guardar descartáveis, decorador de festa. Sim, decorador sofre muito, né? Porque ele tem muita coisa, muito material, e às vezes quando ele está no início, ele não tem condições financeiras de arcar com uma loja grande. Um imóvel, né? Alugar um imóvel, né? E aí, às vezes, ele começa guardando as coisas que ele vai comprando na casa dele, daqui a pouco não tem mais espaço para ele guardar as próprias coisas, né? Pessoais, né? Nós temos a experiência de uma decoradora que nós temos lá, e ela guardava as coisas num quarto extra que ela tinha lá. Sendo que ela ficou grávida, teve um filho, teve que fazer esse quarto pro bebê. Aí a solução dela foi buscar o self-storage, a guarda-in-box, para poder alugar esse espaço. E até hoje ela está lá com a gente. Começou com um box pequeno, mudou para um box médio, e a gente vai crescendo de acordo com que o cliente vai crescendo também a necessidade de cada um. E como é que tem sido para você? Há quanto tempo você lançou, né, a empresa, e como é que tem sido para você empreender nessa área? Hoje, o formato que está lá foi o que começou, ou você já foi mudando, aumentou o número de espaços? Como é que está sendo? Conta para a gente, assim, da forma prática, para quem está do outro lado agora nos escutando e que achou uma boa ideia, que achou interessante, que quer empreender. Como tem sido esses seus desafios? Certo. Assim, como todo negócio, né? Quando todo negócio novo tem os seus problemas em relação ao público entrar nessa cultura. Então, a gente tem um espaço bom lá, mas a gente começou apenas com 5 boxes, para sentir o mercado, como é que o mercado estava surgindo, como é que o mercado iria aceitar. E hoje nós estamos com cerca de 20 boxes, graças a Deus, mais da metade alugados. E, assim, aos poucos o pessoal está começando a aceitar essa ideia, e tem muita gente que não sabe que existe ainda, que precisa. Eu escuto semanalmente, pelo menos. Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Eu já vi pessoas que guardam documentos numa sala de galeria, tudo exposto, a sala de vidro, o local ideal para ela seria um self-storage, por exemplo. Sim, ela aluga um espaço na galeria só para aquilo. Só para aquilo, paga IPTU, paga condomínio, coisas que já engloba tudo no self-storage, né? E além de ficar tudo bem privativo e fechado, né? Até para órgãos públicos, às vezes também, momentaneamente, às vezes está fazendo uma transferência de local e aí precisa só por um período, né, também. Com certeza, a gente... Porque pode ser uma coisa curta, não precisa ser mensal, não, né? Pode ser tipo por 10 dias, o cara quer 10 dias. No caso do self-storage, é mensal. Mensal, sempre mensal. O aluguel é mensal, o mínimo. Você não precisa fazer um contrato de 3, 6, 1 ano, porque se encaixa na parte de aluguel de imóveis. Mas a parte do self-storage você pode alugar mensalmente. Aí esse contrato se renova a cada mês, dependendo se você quiser alugar por 15 dias, aí você paga o mês, mas com 15 dias você abre a porta, retira os seus objetos e deixa a porta aberta. Você tem um mês de tranquilidade, né? Para você fazer a sua mudança com tranquilidade, com calma. Às vezes a pessoa está fazendo uma reforma,
né? Sim. Na empresa, e aí precisa, às vezes acaba danificando, né? Os móveis, então em vez de danificar, tira Aluga por um e mês. aluga Isso. naquele período de obra e pode estar levando para lá, para o local. Isso, aluga por um mês. A gente já teve cliente assim que chegou, que tem algumas coisas que tem um valor sentimental maior em casa, que fica com medo assim de machucar alguma coisa na obra e deixa num box pequeno, num box médio, deixa por um mês, 2 meses, enquanto durar a obra, deixa e depois retira lá, não tem burocracia nenhuma em relação a isso. Mas não chegou ninguém lá querendo alugar para ficar lá, não, né? Por enquanto não. Já, Se eu a gente posso já alugar para eu ficar aqui durante colocar um uma mês? redezinha, né, e deitar lá no box, ainda não chegou esse tipo de pessoa. Sim, sim. Mas nesse meio tempo, né, que você foi crescendo, aumentando o número de boxes e tal, quais são as suas perspectivas, o seu planejamento para os próximos anos? O que é que você acredita que essa área ainda vai te render aqui em Alagoas? Então, E a perspectiva de ampliar para outros municípios, tipo Arapiraca, por exemplo, que é a segunda cidade de Alagoas? hoje nós temos um projeto de ampliação ali na própria Avenida Jatiuca, que a gente pode comprar uma casa do nosso vizinho, pode aumentar ali mesmo, no local, né? Ele está ouvindo agora, já vai aumentar o ele... preço aí. Não aumenta o preço não, que a crise está brava. Não se Vende para ele sensibilize, rápido, né? E a gente tem, o nosso projeto principal é de ter um self-storage, uma guard-box aqui embaixo, na área de baixo, e um self-storage na área mais de cima para conseguir atender os dois públicos. Porque o self-storage hoje tem que ser uma coisa prática, principalmente para a empresa. A gente dá um foco maior nas empresas que estão ao redor, porque é questão de logística, né? A empresa ter um seu espaço próximo a ela. Olha, o Imário Neto, ele mandou aqui: quero passar minhas férias em Maceió. Será que aqui em São Paulo tem algum para eu guardar minhas coisas? Com certeza. São Paulo é o local que mais tem self-storage. Pode procurar, você vai achar vários modelos, Mário. Pode procurar. São Paulo já está muito forte já o ramo de self-storage. Bacana. Quem está aqui conosco também é o Christian Valtero. Bom dia, Fábio. Estou aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, ouvindo. Um abraço aí para você, a audiência aí pelo Brasil afora, né, acompanhando aqui a programação da Maceió M20, a gente falando sobre essa área nova, né, que é o self-storage, com o Rodrigo. Ele que está com a gente aqui, o Roberto Gauch, ele que é empreendedor, né, e lançou aqui em Maceió essa empresa que é a Guarda Inbox, né? Isso. E a escolha do nome? Foi muito difícil, chegou rápido, como é que foi? A escolha do nome foi um pouco difícil, que aqui no Brasil, apesar de ter poucos, mas já tem uma faixa de 200 self-storage, a gente queria criar um nome que tenha alguma relação que a gente possa entender, olhar e entender o que serve, para que serve. A gente tentou o nome de guarde alguma coisa, guarde aqui, guarda inbox. Aí quando a gente pensou, quando viu guarda inbox que não tinha, a gente achou um nome muito interessante, e aí já de cara a gente já registrou aí como guarda inbox. É sempre um processo, né, o empreendedor de buscar definir o nome, né, como ele vai colocar o nome da empresa, né, a pesquisa às vezes já existe, né, aquela ideia que o cara se apegou, né, naquele determinado nome, já existe, aí ele se frustra, mas é um processo de paciência, né? Isso, aconteceu isso que você está falando. Eu tinha um nome já na cabeça, até não me lembro qual era o nome, mas já tinha um nome na cabeça, mas quando vi já estava registrado, já tinha essa empresa, mas graças a Deus eu creio que Guarda Inbox até virou um nome muito bom, assim, bem fácil, é explicativo também, dá para você, significa o que ele realmente é, né? Muito bacana, Roberto. Quero agradecer a tua presença aqui na Maceió M20. Hoje vocês fazem uso das redes sociais? Hoje nós estamos na rede social, no Instagram e no Facebook, @guardinbox. Nós estamos lá sempre renovando nosso Instagram, Facebook. Lá eles podem ver um pouquinho de como é o Guarda Inbox, tudo certinho? Pode sim, lá tem fotos, lá tem tudo, tem as fotos, você pode ter um telefone, você pode ligar, você pode entrar também no Facebook, tem todas as explicações, tem vídeos,
do que se trata lá, e qualquer coisa pode nos ligar também, que a gente dá todas as informações. Muito bacana. E o telefone de contato, o WhatsApp, fica à vontade, porque as pessoas têm curiosidade de saber, né? Então, nós temos o nosso telefone fixo da Guarda Inbox, que é o 3313 9241. E no meu celular, que a gente está online 24 horas, pode ligar a qualquer momento. Tem o WhatsApp também, que é o 98828 1098. Muito obrigado, Roberto. Satisfação recebê-lo aqui, falando sobre empreendedorismo, falando sobre essa nova área que é o self-storage. Ele que é empreendedor, criador e idealizador da Guarda Inbox, Roberto Gauch, né? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Fábio. Obrigado a todos os ouvintes e tenham um bom dia. Bom dia, então, falando sobre self-storage, essa nova área aí, você que quer guardar os seus pertences, né, seja por um período pequeno ou por um grande período, você que vai mudar de casa, você vai fazer alteração na tua empresa, enfim, é uma oportunidade aí pra você, tá certo? Muito bacana, agora são 9h08, nós vamos pro intervalo e já voltamos com mais Supermanhã. Eu sou o Fábio Atual, estou com você até o meio-dia e aqui comigo na mesa computadorizada Diogo Martins e na produção do programa Paulo Rocha, Hélio Cabeção. Voltamos já com o programa